Graça e paz, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos que estejam me assistindo agora estejam bem, juntamente com as suas famílias, com o seu povo. Nós estamos muito gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Hoje eu quero meditar um pouquinho com você sobre uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. É fato que talvez a criança na mais tenra idade já consiga contar essa história, expressar essa história. Eu vou falar com você hoje sobre a história de Davi e Golias, que está registrado no primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 17. E para a gente ler um texto da palavra hoje, eu quero convidar você para a gente junto ler 1 Samuel 17, o versículo de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. Vamos orar juntos? Papai do céu, nós estamos muito gratos ao Senhor por esse dia, pela nossa vida, pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Te adoramos, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, não existe outro além de ti, em cima no céu ou embaixo na terra, não existe quem se assemelhe ao Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Nós entendemos, Deus, que a tua palavra é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Entendemos, Deus, que tudo vai passar, o céu vai passar, a terra também. Mas o Senhor disse da tua palavra que ela jamais passaria. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que vela sobre ela para cumpri-la. Senhor, o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura diria o Senhor e não faria, falaria e não confirmaria. Te adoramos porque a tua palavra é viva e eficaz, é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma, medula. Oh Senhor, nós te adoramos, Pai, porque a tua palavra divide alma e espírito. Ah, Deus, em nome de Jesus, vem com a tua graça, vem com o teu poder, instrua-nos, ensina-nos, abra os olhos do nosso entendimento, que possamos entender a tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Nós oramos agradecidos, papai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Pois bem, hoje eu quero refletir um pouquinho com você sobre esse texto de 1 Samuel, capítulo 17. E se fosse para a gente dar um título para a nossa ministração, eu diria assim: guerreando com discernimento. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra. E muitas vezes, meus queridos, nós não temos tido entendimento, nós não conseguimos discernir que nível de guerra nós estamos guerreando. E quantas vezes acontece isso na nossa vida, na nossa família, situações que a gente enfrenta, que a gente trata como natural, mas que na realidade é espiritual. Outras, por sua vez, nós tratamos como espirituais e são naturais. Nós precisamos ter um discernimento de que tipo de guerra nós temos enfrentado na nossa vida. Será que as guerras que nós temos enfrentado no decorrer da nossa vida, elas são espirituais ou elas são naturais? Você precisa pensar, eu preciso pensar, nós precisamos refletir, nós precisamos ter discernimento de Deus a respeito das nossas guerras, porque senão nós vamos nos dar mal.
De repente você está lutando uma guerra com armas naturais e a guerra é espiritual. Não vai funcionar. E de repente você está munido de armas espirituais numa guerra que é natural. Também não vai ser eficaz. Então nós precisamos ter um nível de discernimento na nossa vida. Que tipo de guerra nós temos lutado e quais as armas que nós temos usado nessas guerras? Quando nós falamos de Davi, da história de Davi e de Golias, nós notamos que Davi teve um discernimento que ninguém mais teve. Vamos à história, vamos fazer um resumo da história. A palavra de Deus diz que os filisteus, eles se reuniram com os seus exércitos para pelejar contra Israel. Naquela época era muito comum guerras muito grandes, tendo em vista que aquelas nações elas queriam expandir as suas fronteiras, expandir os seus territórios. Os filisteus se reuniram para pelejar contra Israel. Na época, o rei de Israel era Saul. A Bíblia diz que ele fora escolhido por Deus e que ele era uma pessoa muito grande, naturalmente falando, fisicamente falando. A Bíblia diz que dos ombros para cima ele era o maior. Como os filisteus, eles se reuniram para pelejar, Saul e os homens de Israel também se reuniram e foram de encontro aos filisteus. Só que quando eles chegam e eles percebem um elemento surpresa, vamos dizer assim, no acampamento dos filisteus. Eles têm lá um homem muito experimentado em guerras. O nome dele era Golias. Esse homem, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Era um verdadeiro gigante, uma verdadeira fortaleza. E esse gigante, ele se coloca diante do povo de Israel, dos guerreiros de Israel, e ele diz assim: olha, para que guerrear, gente? Nós vamos decidir aqui, vamos fazer um duelo. Se eu vencer o duelo, então vocês serão os nossos servos. Agora, se um de vocês me vencer, então os filisteus serão servos de vocês. Quando o povo de Israel percebe aquele homem, eles temem muito. Tanto o versículo 11 quanto o versículo de número 24 diz que os guerreiros de Israel estavam muito aflitos, temerosos. Eles estavam muito espantados com o tamanho daquele homem e com as suas palavras. Nenhum homem do exército de Israel se dispôs a lutar contra o filisteu, porque o medo tomou conta, o apavoramento tomou conta deles. Davi não estava nessa guerra, ele estava na casa do seu pai, ele era ainda um menino, um jovem. O pai dele então manda Davi levar uns presentes para os homens de responsáveis, generais, né? E também ele vai, como mensageiro, para interrogar os irmãos como é que eles estão. E quando Davi chega naquele lugar, é uma manhã, os exércitos, tanto o filisteu quanto o de Israel, estão se aquecendo para a batalha. É um grito de provocação daqui, outro grito de provocação de lá, mas ficava naquela, né, vamos dizer assim, naquele lenga-lenga, e nada de guerra mesmo, porque não havia ainda surgido um homem para se dispor e lutar contra o filisteu. O Davi chega, e chega exatamente nessa hora. Ele deixa lá a bagagem dele com o homem responsável, e ele vai, se dirige aos irmãos, pergunta como estão, e ele percebe então o medo, o pavor do exército de Israel. E aquele homem então, filisteu, o grande gigante, se levanta e mais uma vez desafia o povo de Deus e diz: cadê o homem para pelejar comigo? Quando Davi vê toda aquela situação, ele diz assim: ué, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar
os exércitos do Deus vivo. Os homens que estão ao lado dele começam a espantar essa pergunta. Por que Davi perguntou assim? Gente, nós precisamos ter um entendimento aqui. Deus está querendo trazer uma palavra para nós hoje. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Perceba que Davi, ele vai no âmago da questão. Ele não tem armas, ele não tem uma roupa de guerra, mas ele diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi mata a charada de primeiro, de ponto. Aquilo que nenhum homem de Israel tinha visto, aquele que o rei de Israel não tinha visto, não tinha percebido. Davi, ele tem o discernimento, ele entende que aquela guerra, aquela situação não é natural. Não é natural. E ele entende que essa afronta, na verdade, ela é uma afronta que vai além do âmbito natural, do âmbito físico. Ele tem um discernimento e ele consegue entender que, na verdade, aquele filisteu, ele não está desafiando apenas o exército de Israel, ele está desafiando o Deus de Israel que aquele exército estava representando. Na verdade, nós precisamos entender que sempre quando havia uma guerra, havia um duelo de deuses. Davi é um camarada que tem esse entendimento. E se você for ler a história posterior de Davi, você vai ver que durante o reinado de Davi, não houve uma guerra sequer que Davi não vencesse. A Bíblia diz que Deus era com Davi por onde quer que Davi ia. Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. As vitórias se sucediam na época de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E, portanto, todos os exércitos e todos os deuses das nações pagãs tinham que se sujeitar a Davi, que representava o Deus de Israel, o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses. Só que Saul não tinha esse discernimento. Os homens de Israel não tiveram esse discernimento. Davi teve esse discernimento. Davi conseguiu entender essa situação. Agora, preste atenção, meus queridos. Olha só que coisa interessante. Precisava um homem para enfrentar esse desafio e tirar a afronta que o filisteu tinha lançado sobre os exércitos do Deus vivo. Agora, por que Saul não vai? Primeiro, porque ele não tem o discernimento. Porque os homens não vão? Porque o rei que os representava não tem esse discernimento. Eles estavam vendo com os olhos naturais algo que era espiritual. Como é que Davi, um menino, consegue ter esse discernimento? Aí nós precisamos voltar à história um pouco. No capítulo 15, Deus dá uma ordem para Saul, e Saul não cumpre essa ordem. Ele cumpre essa ordem meia boca, vamos dizer assim. Só que com Deus não tem meia boca. Com Deus não tem meio termo. Nós precisamos obedecer Deus integralmente, inteiramente. E Deus, então, porque Saul desprezou a palavra do Senhor, Deus também desprezou Saul. E Deus rejeitou Saul como rei. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele se apartou de Saul, ele foi embora. Gente, quem é que nos dá o discernimento? É o Espírito de Deus. Saul agora não tem mais o Espírito de Deus, ele não consegue ter esse discernimento. Porque Davi tem o discernimento, porque Davi tinha o Espírito do Senhor Deus. Quando Samuel é enviado à casa de Jessé para ungir Davi como rei, a Bíblia diz que Samuel despeja o óleo, o azeite sobre Davi, o óleo da unção sobre Davi. E o Espírito do Senhor Deus agora repousa sobre Davi. Davi tem o discernimento porque ele tem o Espírito Santo dentro da vida dele. Gente, o Espírito de Deus é aquele que nos trará o discernimento para entendermos que nível de guerra
é aquela que nós estamos enfrentando. Se a guerra é espiritual, se a guerra é natural, só o Espírito Santo de Deus pode nos trazer esse discernimento. Saul não consegue ter, os homens não conseguem ter, Davi tem. E Davi então se dispõe a lutar contra o filisteu. E veja bem, ele tem o discernimento que a guerra é espiritual, e é tão claro isso, porque ele não vai com armas naturais, né? Ele não vai com espada, ele não vai com escudo, ele não vai com lança, ele não vai com uma armadura de bronze, não. Ele tem um entendimento. E Saul, que estava muito preocupado com a segurança de Davi, porque o que estava em jogo era uma subserviência ao exército ou à nação estrangeira, Saul diz assim: Davi, você tem que colocar armadura, cara, você tem que se vestir. E veja bem, Davi era um menino, e Saul coloca armadura nele, o maior homem de Israel. Mas não dava certo mesmo. Não deu certo. O Davi tentou andar com aquela armadura de Saul, não conseguiu. Agora, Davi, ele diz assim: olha, o Saul, o teu servo tem experiência, porque o teu servo é pastor de ovelha, o teu servo apacenta as ovelhas de Jessé, o seu servo. Uma vez aconteceu de um urso chegar e tentar abocanhar uma ovelha, e eu me levantei, eu feri o urso e o matei. Outra vez um leão tentou fazer a mesma coisa, e eu também me levantei e o matei. E ele diz assim: assim será com esse gigante, esse incircunciso filisteu. E Davi então, ele se dispõe a lutar, ele vai, ele despreza a armadura de Saul, em que Saul tanto confiava, mas que não dava meios para enfrentar o gigante. E Davi vai enfrentar o gigante. Sabe como? A Bíblia diz que ele vai com um surrão de pastor, ele vai com um alforje, ele vai no riacho, ele escolhe 5 pedras lisas, e ele vai com o seu cajado de pastor e com uma funda na mão. É com essas armas que Davi vai, porque Davi vai enfrentar um gigante armado até os dentes, com armas naturais, com uma funda, com um alforje, com uma pedra. Gente, não tem sentido. Por que Davi vai assim? Porque ele entende que a guerra é espiritual. Bom, daí ele chega diante do gigante. Quando o gigante vê Davi, sabe o que ele faz? Ele despreza Davi, porque fazia já 40 dias que ele estava esperando um homem, e certamente o gigante estava esperando um homem à sua altura, do seu tamanho, grande, poderoso, uma pessoa com grande experiência em lutas, em guerras. E agora ele se depara com um menino. E quando o gigante vê aquilo, ele toma aquela situação com uma afronta, né? Com um desdém. E ele diz assim: ei, você pensa que eu sou um cachorro para você me enfrentar com uma funda, com essas armas aí? Você acha que eu sou louco? Não estou entendendo, não. Hoje mesmo eu vou pegar você, vou arrancar sua cabeça e vou te dar aí as aves do céu como alimento, e nós, os filisteus, vamos ter a primazia, nós vamos derrotar vocês, enfim. E amaldiçoou pelos deuses dele Davi. E Davi não tem medo, Davi não corre, Davi não foge. Davi se levanta e Davi diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo,
mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Você afrontou os exércitos do Deus vivo. Você afrontou, em última análise, o Deus vivo. E Davi diz assim: hoje mesmo eu vou tirar a sua cabeça, eu vou dar os arraiais dos filisteus às aves do céu. Eu vou vencer vocês, eu vou destruir vocês. Nós vamos vencer essa guerra, porque você é um incircunciso filisteu. Você não está debaixo da aliança do Deus de Israel como eu estou. Davi tem esse discernimento, meus queridos, e nós precisamos ter esse discernimento. E Davi diz mais: do Senhor é a guerra, e toda a multidão, todos os povos da terra vão saber. Ele diz aqui no versículo 46: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja o 47: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. É o Senhor quem salva, do Senhor é a guerra, do Senhor é a peleja. Davi evoca a memória quando o povo de Israel está saindo do Egito, e eles estão diante do Mar Vermelho, montanhas dos dois lados, e os egípcios atrás. E Deus diz assim: não tenham medo, não tenham medo. E Moisés diz para o povo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, porque do Senhor é a peleja. Davi se lembra disso, e ele descansa nas palavras que Deus havia dito para Moisés lá atrás. Ele entende que é do Senhor que é a guerra. Então ele se levanta e ele parte contra o filisteu. O filisteu vem contra ele com todos os apetrechos de guerra. Ele vem contra Davi, sabe, com muita raiva, com muita ira, porque ele entende que Davi está o afrontando por ser uma criança ainda. Ele não consegue ter o discernimento, mas Davi tem. Davi tem o discernimento espiritual, e ele parte para cima daquele homem. Ele entende que Deus é aquele que vai à frente dele. Ele entende que Deus está à frente dele. Ele diz: o Senhor me dará a vitória. O Senhor é que vai me dar você nas minhas mãos. É o Senhor, a guerra é do Senhor. Eu tenho esse entendimento. E Davi parte para cima daquele homem. Ele evoca a memória o Deus Todo-Poderoso, o Deus invencível, o Deus imutável, aquele que reina, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, aquele que nunca deixou o seu povo Israel na mão, quando o povo de Israel servia de verdade. Davi tem esse discernimento, e ele vai contra o filisteu. Sabe o que acontece? Com apenas uma pedra, Davi, ele taca aquela pedra, acerta na cabeça do filisteu. O filisteu desmaia. Ele pega a espada própria do filisteu e ele corta a cabeça daquele inimigo, e ele tem uma vitória excepcional. Sabe o que acontece depois, em seguida? Davi está com a cabeça daquele homem que tinha provocado o Deus de Israel. Ao ter o discernimento espiritual, Davi, ele vence aquela guerra. E é uma vitória, gente, que não é só de Davi. É uma vitória que se estende a todo Israel.
porque a afronta havia sido colocada sobre a nação de Israel, sobre o Deus de Israel. Agora aquele homem que havia afrontado o exército do Deus vivo, o Deus vivo, a nação do Deus vivo, agora jaz por terra, né? Com a sua cabeça decepada. Veja o que acontece. A palavra de Deus diz que além do inimigo, né, do gigante ter sido morto, a Bíblia diz que os filisteus fugiram. Os filisteus foram embora, fugiram. Houve um grande regozijo, uma alegria sobrenatural no povo que estava no campo de batalha. Eles tomaram o despojo dos inimigos, saquearam o arraial dos filisteus. Diz a palavra do Senhor no versículo 52 que aqueles homens se levantaram. Deixa eu fazer uma reflexão rápida com você nesse texto. Os homens se levantaram. Por que se levantaram? Porque estavam abatidos, porque estavam prostrados, porque estavam desesperançados, porque estavam sem nenhuma expectativa em relação ao futuro iminente que estava para acontecer. Eles entendiam que não haveria ninguém para libertá-los daquela afronta. Mas quando Davi vence o filisteu, aqueles homens que estavam prostrados, desesperançados, sem expectativa, aqueles mesmos homens, eles se levantam como um exército poderoso e começam a conquistar cidades que antes haviam sido conquistadas pelos filisteus, desalojando o inimigo e reintegrando essas cidades ao território de Israel. Um grande mover de Deus aconteceu naquele dia. Você sabe por quê? Porque um homem, um menino, sobre o qual repousava o Espírito de Deus, teve um discernimento. O discernimento de que aquela guerra, aquela afronta, não era natural, mas era espiritual. Nós estamos vivendo, meus queridos, num tempo muito complicado. As pessoas não podem sair de casa, exceto em situações extremas, de necessidade extrema. As pessoas não conseguem vir à igreja, né? Quantas pessoas estão com saudade do abraço do irmão? Mas nem abraçar a gente pode mais, nem cumprimentar. Que coisa esquisita, gente. Eu estou sofrendo demais, porque eu não consigo abraçar o meu irmão, sequer estender minha mão e cumprimentar alguém. Nós estamos vivendo em tempos de crise. A crise está se instalando em todos os âmbitos. É no âmbito emocional, é no âmbito econômico, é no âmbito familiar. Tem muitas pessoas que já estão estressadas de ficar em casa, né? A coisa está complicada. E sabe o que eu estou vendo, gente? Eu estou vendo que muitas pessoas não têm tido entendimento. E muitas pessoas estão guerreando uma guerra que elas pensam que é natural, mas que não é natural. Pensa comigo, como um simples vírus pode parar uma nação, ameaçando de parar o mundo. Gente, isso é natural? É claro que não é. Aeroportos fechados. Na Europa nós temos tanques de guerra impedindo alguém de transitar pelas fronteiras dos países. Onde já se viu um negócio desse? Um vírus. Isso não é natural. Chegou aqui no Brasil e olha o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo os governos se digladiando. O governo federal atacando o governo estadual, os governos estaduais e vice-versa. Nós temos visto uma população dividida.
Ah, eu sou pelo Bolsonaro. Ah, eu não sou pelo Bolsonaro. Parece a igreja de Corinto, não é verdade? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Gente, nós precisamos ter entendimento. Essa não é uma guerra natural. E até mesmo no meio do povo de Deus eu estou vendo as pessoas em antagonismo. A Bíblia diz que um reino dividido não vai prosperar. Uma família dividida não vai prosperar. Um país dividido não vai prosperar. Uma cidade dividida não vai prosperar. O que nós precisamos entender, meus queridos, é que essa guerra não é político-ideológica. Essa guerra é uma guerra espiritual. E como é que a gente vence uma guerra espiritual, pastor? Nós precisamos lutar com armas espirituais. As armas naturais, a política, a briga, né? A dissensão, o desentendimento, o se digladiar, não vai resolver, meus queridos. Nós precisamos entender que essa guerra nós vamos vencer através de armas espirituais. Mas, pastor, e a vacina? E as vacinas que eles estão desenvolvendo e que já foram eficazes? Pois bem, são naturais? Podem ser, mas nós precisamos entender, queridos, que a partir da oração, é a partir do jejum, é a partir do quebrantamento, é a partir do arrependimento, é a partir, do voltar-se para Deus, é que essa guerra será definitivamente vencida. Deus pode dar sabedoria aos homens, Deus pode dar discernimento, Deus pode dar ousadia, e nós precisamos entender isso, queridos, preste atenção. Essa guerra não é natural, essa é uma guerra espiritual, e principalmente nós como igreja, nós precisamos entender, nós como cristãos, quantos de nós nos dizemos cristãos, mas diante de uma situação assim, nós estamos nos acovardando, nós talvez estamos como o povo de Israel, como soldados de Saul, ou como o próprio Saul, com medo, apavorados. Meus amados, não, nós somos cristãos, e ser cristão significa ser de Cristo. É tempo de nós nos pontuarmos como tal, é tempo de nós nos levantarmos em autoridade, é tempo de nós explicitarmos aquilo que está dentro de nós, é tempo de nós nos levantarmos como igreja poderosa do Senhor e lutarmos essa guerra com as armas espirituais, as quais o Senhor já deu para nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Meus amados, nós precisamos nos munir dessas armas, nos armar delas, de todas as armas que Deus já nos disponibilizou. E então, vamos partir para a guerra, porque o dia mau já chegou. E nós não vamos vencer a guerra se não for através de armas espirituais. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz para nós assim, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Como é que a gente vence uma guerra nas regiões celestes, queridos? Com armas espirituais. A primeira coisa que eu e você precisamos desenvolver é um arrependimento sincero e genuíno. Nós precisamos nos voltar para Deus. Temos tido tempo para tantas coisas, filhos, mas nós não temos tido tempo para estar na presença do Senhor. Quantos WhatsApp nós já lemos hoje? Quantos vídeos nós já assistimos hoje? Agora, quanto tempo de oração nós passamos hoje? Quanto tempo na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor? Quanto tempo? Nós precisamos nos arrepender. É tempo de se voltar ao Senhor. Convertei-vos a mim, diz o Senhor.
voltai para mim. Tornemos ao Senhor. É o que a palavra de Deus diz. Então, é a partir de uma luta espiritual, de armas espirituais, que nós vamos vencer essa luta. Em nome de Jesus, eu quero convidar você para, como cristão, se levantar em autoridade, na autoridade de Cristo. Vestir essa armadura espiritual e partir para cima. Esse gigante vai cair. Aliás, os gigantes vão cair. Os gigantes que se levantam na nossa vida. Talvez o seu gigante não seja nem o vírus, né? Nem o Covid-19. Talvez o seu grande problema, a sua grande guerra, seja na sua casa, na sua família. Talvez seja o seu esposo beberrão. Talvez seja a sua esposa que não quer saber de nada. Talvez seja o seu filho que se envolveu nas drogas. Talvez seja o seu marido que está no bar, envolvido na cachaça, nos jogos, perdendo todo o dinheiro. Qual é a sua luta? Talvez a sua guerra é na área financeira. O seu nome, sabe, não tem mais crédito. Talvez o desespero tenha tomado conta de você. Mas talvez porque você tem lutado com as suas próprias forças e as suas próprias energias, com as suas próprias armas, uma guerra que não é natural. Eu quero convidar você hoje a ter, sabe, esse discernimento, a ação do Espírito de Deus na sua vida, a ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu coração, dizendo assim: essa arma não é natural. Aliás, essa guerra não é natural. Essa guerra é uma espiritual e você precisa usar armas específicas. Hoje é dia, querido. Em nome de Jesus, lute as suas guerras. Guerreie com discernimento. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Talvez você está me assistindo aí no conforto da sua casa. Talvez no seu trabalho, numa hora de folga. Mas eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de uma situação tão difícil, Pai. Tão complexa, tão complicada, que na verdade nós entendemos ser uma verdadeira guerra. Um verdadeiro mover. E Deus, quantas vezes, Deus, nós temos querido entrar nessa guerra com armas naturais. E nós temos apontado culpados. Muitos têm se levantado contra o governo estadual, porque tem fechado tudo. Outros se levantam contra o governo federal, que diz que é para abrir tudo. E, Pai, quantas vezes nós não temos tido discernimento de que essa guerra, na verdade, ela é espiritual. Eu peço ao Senhor que hoje, através da ação linda e poderosa do Espírito Santo, o Senhor possa trazer discernimento ao nosso coração. E que possamos entender, Senhor, que o nível de guerra espiritual, nós lutamos com armas espirituais. Com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com os pés calçados na preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé firmada na tua palavra, com o qual nós vamos poder apagar todos os dardos inflamados do maligno, e com a espada do Espírito, que é a tua palavra. Papai, nessa tarde, em nome de Jesus, nós nos munimos, nós nos equipamos com as armas que o Senhor nos deu, armas poderosas no Senhor para destruir toda a fortaleza do inferno. E nós tomamos na nossa mão
a espada do Espírito, embraçando o escudo da fé, vestido de toda a armadura do Senhor, e nós nos levantamos, Pai, como um exército poderoso, um exército, Senhor, quebrantado diante do Senhor, em arrependimento, em contrição, em volta ao Senhor, com o nosso coração, Senhor, prostrado diante de Ti. Mas nós nos levantamos agora, Deus, em nome de Jesus, tendo o nosso pecado cancelado, tendo o nosso pecado perdoado, e nós vamos, Senhor, agora contra toda a ação do mal, contra tudo aquilo, Senhor, que tem trazido vergonha ao arraial, Senhor, do Teu povo, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem vindo como uma afronta ao Teu exército, Senhor. Deus, nos perdoa pelo tempo da apatia, nos perdoa pelo tempo do conformismo, nos perdoa pela quarentena, Senhor, apenas olhando a situação. Deus, nós queremos nos levantar como povo, como cristãos, como homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo, e nós nos levantamos contra todo o ataque do mal, contra o Golias, Deus, que tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor, contra a nossa cidade, contra o nosso estado, contra a nossa nação. Nós nos levantamos contra e nós dizemos: alto lá, em nome de Jesus, recua agora, volte para o inferno de onde você veio. Senhor, nós proclamamos a Tua vitória. Nós nos levantamos em fé agora, e nós declaramos, Deus, que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A vitória é nossa, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E por isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós já cantamos a nossa vitória, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A alegria do Senhor é a nossa força. Maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus, através do discernimento que o Senhor nos dá hoje, nós vamos para cima e nós vamos ficar livres da boca do leão, em nome de Jesus, porque apesar de todos nos desampararem, a Tua promessa diz: eu não vou desamparar vocês. É movido nessa palavra, nessa autoridade, com esse discernimento, Senhor, que nós nos levantamos e nós dizemos: a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor, mas nós somos soldados nessa guerra, Pai, e nós estamos equipados com as Tuas armas, e por isso nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, como foi bom repartir esse tempo da palavra de Deus com você. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua empresa, que Deus abençoe o lugar onde você está, que Deus possa fazer você prosperar. Que Deus faça algo extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.